Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Concluímos o primeiro bloco perguntando o que significa ser pai. Manuel, e pastor de pais e famílias? Missão difícil, uma responsabilidade maior na orientação, no resguardo, na preservação e de uma sociedade melhor também. Realmente é uma missão difícil do padre, porque por ele, através dele, passa muita gente, passa a palavra de Deus, passa o ideal de vida e passa uma responsabilidade de orientação de famílias. Olha, se eu for me lembrar, se eu for guardar todas as experiências riquíssimas, bonitas, que eu já vivenciei ouvindo casais, ouvindo depoimento de pai, de mãe, desde o tempo em que eu era seminarista em São Paulo e participava dos encontros do Movimento Familiar Cristão, eu lá no Seminário Central de São Paulo, participando de um grupo de casais da Vila Zelina. É um negócio importante, há um acúmulo de experiências vivenciadas pelos outros e que me passaram. Também, ao lado disso, muitos problemas, muitas questões desafiadoras na vida do casal, às vezes até tendo que pedir, sugerir a separação de um e de outro. Tamanho é o inferno vivenciado pelos dois diante das crianças. Já fiz isso alguma vez. Como também já consegui resgatar a possibilidade de voltar de algum casal que havia perdido o caminho da união. Tudo isso passa pela minha cabeça, pela minha experiência e os cursos de noivos que eu já participei, que eu vi. E isso a gente vai aprendendo de casais. Eu fui aprendendo de casais formadores de opinião dos outros casais dentro do próprio movimento familiar cristão. Então o padre não é alguém desligado dessa realidade familiar. E também ele participa da sua própria família, ele acompanha, ele tem irmãos, ele tem parentes, ele tem gente vivenciando as mais diversas realidades do casamento. Na sua família pode ter alguém separado, alguém que se divorciou, alguém que puxou por um outro problema, pode. E a gente vai ter que aprender a buscar o novo dessas coisas, realidades velhas, do mundo caduco, do mundo sem o amor. Essa é a experiência minha, James. Muito bem. A educação passa pela transformação da família. E eu perguntaria ao Marcos e ao Peco, inicialmente ao Marcos, o que é educar no mundo de hoje, com a participação do Espírito Santo na educação familiar? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que o nosso papel de pai é preparar os nossos filhos para a autonomia. A gente prepara os filhos para a vida. Prepara os filhos para que eles, no curto espaço de tempo, não precisem mais da gente no dia a dia. E dentro desse papel da educação, ensinar compaixão, ensinar respeito, ensinar amizade, ensinar o valor do afeto é essencial. E com os dons do Espírito Santo isso vai ficando mais fácil. Isso vai preenchendo a nossa vida de exemplos, vai preenchendo a nossa vida de sentido. E isso vai aparecendo para os filhos no hábito de ir à missa, no hábito de rezar, no hábito de participar de um grupo, de seguir uma procissão. Cada um vai ter sua forma. Nessa interação, você tem aprendido também? Bastante. A minha experiência no UFC é interessante. Em uma das reuniões eu ouvi de um colega, de um casal, que filho é igual a videogame. Cada fase que passa, cada idade que passa vai ficando mais difícil. E ter a chance de conviver com casais que têm filhos já adolescentes, que têm filhos que já são avós do casal, que já têm filhos dos filhos para lidar, casais que ainda não tiveram filhos, isso é uma experiência muito rica. Essa troca de informações, de experiências, de problemas é essencial para a gente se colocar na posição do outro, pensar o que a gente vai fazer quando chegar aquele momento, se aquele momento vai chegar.
E o engraçado é que quando a gente fala de paternidade e maternidade, a gente sempre ressalta as virtudes e a importância das coisas boas. Só que ser pai também, ser mãe, é estar preparado também para os reveses que a vida vai trazer para a gente. E nesse ponto a espiritualidade é muito importante. Ajuda a gente a manter o foco, a manter o centro. Se tudo der certo, maravilha. E se não der tão certo assim? A gente tem que buscar forças e entender que a missão que a gente tem enquanto pais é de dar suporte durante toda a existência daqueles que a gente traz aqui para o mundo. Então, acho que paternidade nesse ponto vem junto com o sentido de responsabilidade. Uma paternidade responsável não é só biológica. A paternidade responsável também é construída nos laços de afeto que você vai construindo, estabelecendo ao longo da vida. Péricles, e você, o que é que acha? Qual a sua opinião? Veja bem, eu já estou numa fase bastante interessante, que é a fase de pai e avô, né? A educação continua. É impressionante que você nunca deixa de ser um educador da família. Hoje a gente vive naquela condição, muitas vezes, de aconselhar quando é solicitado para aconselhar. E graças a Deus eu tenho filhos que, no momento que eles têm alguma dificuldade, eles vêm lá em casa, vão lá em casa e sentam: pai, o que é que o senhor acha disso? Eu faço bastante aquele papel de escutar, né, para não dizer algumas coisas que realmente sejam fora do contexto da modernidade, e diga assim: olha, eu faria dessa forma, mas de qualquer forma você tem que analisar, sentar com a sua esposa para saber quais são as decisões. E hoje também tem a questão dos netos, né? Filho, às vezes dizem que avós não sabem educar netos, né? Que às vezes os avós fogem aos limites. Eu procuro me policiar, eu com a minha mulher, para não quebrar os limites, os limites dos meus filhos. E a gente convive muito bem. Agora, que realmente é gostoso a gente perceber como eles estão repaginando a condição de ser pai desse mundo moderno, cheio de contradições. E eles realmente procuram mostrar aquela visão do pai amoroso, do pai misericordioso, do pai que está ali sempre preocupado com o filho, o que vai acontecer, de não cair, de não se ferir, de não se machucar, até no bom sentido de preparando para a própria vida, né? É muito bom, é gratificante realmente a gente chegar nesta fase de pai-avô e você contemplar 3 situações, como eu já disse anteriormente. O que foi o meu pai para mim, que foi uma pessoa maravilhosa, apesar da estrutura da época, né? Porque a educação tem fase, né? E aquela fase era a fase do meu pai, né? De ser cada vez mais exigente, de exigir o boletim, de exigir o resultado, e que eu também não deixei de fazer isso também com meus filhos. Agora, de uma forma mais amorosa, mais aconchegante e realmente mais compreensiva, né? Porque no meu tempo, meu pai, olha, se você não fez isso, então você está proibido de uma série de coisas. Hoje a gente tem outra maneira de agir em relação aos filhos. E agora, visualizando os netos, a gente vê que é muito mais gostoso, muito mais maravilhoso. Eu acredito de que a família melhorou bastante. Apesar de se viver em crise, muitas crises que a gente vê por aí, mas eu prefiro a família de hoje do que a minha família anteriormente, que era uma família muito mais severa, muito mais exigente, muito mais, talvez assim, um pouco desumana, né? E hoje a gente vê a humanização muito mais próxima dos nossos filhos e dos nossos netos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa cada vez mais... Verdade. Eu sempre digo assim, ver os netos dos meus netos seria maravilhoso, né? Exatamente. Eu estava lembrando agora, você falando, eu me lembrando, eu assisti essa semana no canal de televisão aqui em Maceió, alguém afirmar o seguinte, que a família não passará, porque ela é fulcrada, é baseada no amor. E o amor vem do Espírito Santo. A família cristã, ela é baseada em quê? No batismo, na primeira comunhão, no matrimônio que vem depois, no crisma, na confirmação. Quer dizer, os sacramentos da igreja fortalecem o casamento através da força do Espírito Santo. Às vezes a gente faz coisas... Nós hoje que somos avós, você tem a mesma idade de física e de matrimônio, nós somos praticamente iguais, e nós somos avós. Isso é maravilhoso. Quando eu digo que a família evoluiu, veja bem, na questão da espiritualidade, era função simplesmente da mãe. A mãe fazia aquele papel.
Mas hoje o que a gente percebe é que pai e mãe estão preocupados realmente com essa formação religiosa, de mostrar que existe um Deus, que existe um Pai do céu, que está ali realmente a nos acompanhar e nos fortalecer nesse mundo de hoje. Por isso que eu digo assim, a família eu acho que é bem melhor. Apesar de todos os pesares, apesar das crises, apesar dos caos, está bem melhor. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade, na época de meu pai, de ter um movimento familiar cristão. Eu sempre friso isso aqui. Quer dizer, você tem uma família espiritual que está ali procurando, digamos assim, aplanar algumas arestas e está ali procurando te ajudar a que você seja cada vez mais um ser humano melhor, um pai melhor, um pai de família e ter uma família melhor. Agora, o que nós vemos também no mundo atual é um esvaziamento do pai e da mãe, principalmente do pai, no lar, na família. Isso se deve a quê, meu caro Marcos? A gente tem uma situação bem complexa aí. Primeiro tem uma parte econômica. A necessidade de ambos os cônjuges buscarem o sustento da casa. Estão mais ausentes. A gente também tem aí uma questão de delegação. Eu não vou trabalhar, então o filho fica com a babá, o filho fica na creche, o filho fica com os avós, quando é possível. Não dá para delegar a formação religiosa, não dá para delegar a instrução de valores, porque isso se aprende com exemplo. Então, a gente hoje tem boa parte dos lares brasileiros com a mulher como chefe do lar. Então ela sai e se ausenta de casa. Então, se tradicionalmente o pai não cumpria esse papel, agora com a mulher fora de casa, nenhum dos dois cumpre esse papel. E não vai ser a escola que vai cumprir esse papel, porque ela pode até colaborar, mas esse não é o papel fundamental. Isso se aprende dentro de casa. Eu acho que aí começa uma parte dos nossos problemas. E eu também ia me deslocando com Fátima até Barra de São Miguel, ouvindo um programa de rádio muito interessante, o Pai Presente, aquele programa que nós temos no Poder Judiciário. Aquela pessoa que gera e se ausenta e depois o filho fica procurando quem é o meu pai. Esse pai ausente vai transformar alguma coisa ou apenas dar nome a ele? Esse é o problema. A gente às vezes foca só no afeto. A gente tem que lembrar que na paternidade o essencial é o cuidado. E para ter cuidado você tem que estar presente. Estar presente não é estar em casa no domingo e ficar vendo televisão, tomando cerveja e conversando com os amigos. Estar presente é se envolver, é saber como é que foi a escola, é saber o nome da professora, é acompanhar no médico quando está doente. Estar presente é ajudar a organizar uma festa, sair, dividir um cinema junto. Eu acho que essa é a dificuldade. Não é a quantidade de tempo. Às vezes eu acho que é mais a qualidade do tempo que você destina para isso. Meu caro Pérez, os pais, nós pais, estamos sabendo educar os nossos filhos dentro da família para uma sociedade fortalecida? É bastante difícil essa pergunta, mas eu acredito que há uma tentativa muito boa. E se a gente realmente pensar na questão de que existe um Espírito Santo à nossa disposição, existe um Jesus Cristo, existe Maria, como nossa mãe, a nos orientarmos, eu acredito que as coisas começam a ficar mais claras. É difícil realmente ser pai nesse mundo moderno, nesse mundo em que tudo flui nas mãos do consumismo. Mas com a ajuda realmente do Espírito Santo e essa busca realmente de Deus, colocando esse Deus dentro do nosso lar, eu acredito que dá para resolver algumas questões. Padre Manuel Henrique, qual a sua opinião? Olha, realmente aquilo que o Erhard tinha falado, acho que a gente não pode simplesmente considerar a família num campo ideal, né? Ou subjetivamente apenas, quando a família está sofrida, ela está mergulhada numa crise da própria sociedade e numa situação economicamente muitas vezes perigosa, defasada. Eu me lembro, eu era pároco no interior, quando de repente mudaram a usina daquela cidade e botaram noutra cidade, um lado econômico. Os pais que trabalhavam naquela usina mudaram para outra cidade e lá na outra cidade, o que aconteceu? Os pais fizeram outra família. E aí, de quem foi a culpa, eu pergunto, daquele pai,
Terá sido ele imoral ou a família foi irresponsável? Eu acho que não tanto. As conjunturas econômicas, sociais dos tempos chamados modernos, né? Aí realmente estragaram a família. Hoje eu vejo o corre-corre da família, o pai que se desemprega. Meu pai se desempregou aqui e foi embora para o Rio de Janeiro. E eu acho bonito porque alguns anos depois ele nos mandou chamar a todos. E nós fomos morar no Rio de Janeiro. E ele nunca deixou de mandar o salário de todo mês para a gente. Mas nem todo mundo teve essa condição. Nem todo mundo se empregou logo para poder manter a sua família dignamente. Ou então são os problemas outros que acontecem em casa. Então a família está muito à mercê das questões modernas. E aí é que eu acho que o movimento familiar cristão entra. Aí é que eu acho que o movimento entra para ajudar, para refletir e até para brigar. Até acabar com esse vazio dentro do lado. Nós temos aqui alguém que pertence ao mundo da justiça. Mas nós temos sociólogos, professores, educadores, que podemos atuar, agir no meio da sociedade para preveni-la. Você vai casar, aliás, o curso de noivos é um momento de conscientização. Você já sabe como você vai manter a sua família. Você vai ter os filhos que você pode ter. Não pode deixá-los virem à mercê sem nenhuma responsabilidade. Então a família não pode ser simplesmente fruto do acaso. Tem que ser fruto de um projeto pensado, querido, planejado. É isso que a gente aprende. Então o movimento familiar cristão tem esse outro lado da responsabilidade com a família. Inclusive o nosso movimento, nós temos o curso de formação para o casamento, é o curso de noivos. E acredito que dentro da planilha de orientação deve ter justamente esses pontos para que possamos, então, assim, ter um casamento fortalecido, não só no amor que deve existir, mas também na educação dos filhos da prole para a segurança da sociedade no futuro. Mas eu pergunto, e ao Marcos e ao nosso querido Pérez, os pais estão no momento sabendo o papel de ser também educador? Eu acho o seguinte, todo mundo pensa muito no aspecto material do casamento. Como é que vai ser a festa, onde é que eu vou morar, como é que vão ser os presentes, mas pouco se pensa na rotina, pouco se pensa no trabalho, pouco se pensa na responsabilidade. A gente começa daí. Conversar com um casal que já passou por isso ajuda, chama atenção. Conversar com os nossos pais sobre como é que foi a experiência deles. Quando você está nervoso, quando você está com um problema, quem é que você procura? Para quem é que você liga? Quem é que serve de referência, de porto seguro para você? Tá? Então eu acho que esse é o papel também do movimento, na preparação dos novos casais, para que eles saibam exatamente o que vão enfrentar. Então tem toda a parte material do casamento, mas e a parte espiritual? E aquela parte que depende do esforço pessoal de cada um, como é que fica? Eu acredito que a educação passa pela família de uma forma positiva. Eu acredito que os pais estão sabendo, de qualquer forma, buscar como educar os seus filhos, né? Porque antigamente a gente via uma situação bem unilateral. As informações eram muito poucas, mas hoje eu acredito que existem muitos recursos para que realmente nós sejamos pais melhores, né? Eu acho que de forma nenhuma a família deve abdicar do processo de educação. A gente às vezes vê um pouco de algumas famílias tentando fazer com que a escola resolva essa questão. Mas também a gente vê de que há uma autenticidade nessa busca de querer acertar. E voltando à questão do movimento familiar cristão, hoje a gente vê realmente um fato interessante. As pessoas de curso de noivo estão entrando para fazer os encontros do movimento. Isso significa que essas pessoas estão preocupadas em dar continuidade no processo educacional. Eu acompanho um grupo com 6 casais que são oriundos de curso de noivo.
né? Essa última educação foi assim. Então há uma preocupação em melhorar a educação como um todo, inclusive a educação religiosa, a busca da espiritualidade. E a gente tem realmente encontrado depoimentos muito bonitos de casais que estão com filhos pequenos já procurando realmente acompanhar todo esse processo educacional dentro da família e da escola. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas antes de finalizarmos, nós gostaríamos que os senhores convidados especiais do programa de hoje, Péricles e Marcos, fizessem a sua recomendação final no programa do Movimento Familiar Cristão que está nos oportunizando esse momento. Eu quero agradecer o convite, a convivência aqui com o Padre Manuel Henrique, com o meu amigo Pérez, com o James. Quero desejar Feliz Dia dos Pais para o meu pai e dizer o seguinte, que se eu soubesse como era bom ser pai, talvez eu tivesse sido pai mais cedo. Chegar em casa, encontrar o filho, dividir um tempo com ele, isso não tem preço. Isso faz compensar tudo que a gente passa durante o dia e tudo que a gente ainda quer passar por conta deles. Não sei se serei pai novamente, eu tenho uma filha, mas essa experiência me tornou uma pessoa melhor. Eu espero que todos que estejam pensando sobre isso, que reflitam de modo responsável, que se decidirem por seguir em frente, não vão se arrepender. É uma experiência muito boa para a vida da gente. Nosso amigo Péricles. Essa é uma oportunidade ímpar na vida de todos nós. Estamos aqui na semana de comemoração dos pais falando sobre como ser pai. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de ser pai 4 vezes, né? E agora de ser avô 5 vezes, né? Eu quero que realmente ele faça com que a minha descendência seja tão grande quanto a de Abraão, né? E que eu possa realmente, como já disse, ver os 10 dos meus netos. E pedir a cada pai MFCista que procure cada vez mais se introjetar nessa função da educação espiritual, da educação formal, para que a gente realmente faça com que a nossa sociedade cada vez melhore e que a nossa família seja um verdadeiro porto seguro, que o nosso MFC se transforme no verdadeiro porto seguro da família maceiense. O Padre Manuel Henrique, como sempre, de praxe, ele vai fazer o encerramento, poderá até dizer a sua mensagem final, principalmente com referência ao mês dos pais, ao Dia dos Pais, mas eu gostaria de afirmar a todos vocês, telespectadores, da satisfação que tivemos de fazer esse programa com você. Aprendam alguma coisa desse programa e vamos mudar a nossa família, o nosso viver do lar, a nossa convivência familiar, a interagir mais para que possamos ter um mundo melhor, através de uma sociedade também melhor. Finalmente, agradecemos a todos, principalmente a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, canal 22 da NET, pela audiência, por nos permitir entrar no aconchego do seu lar. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa e, finalmente, o Padre Manuel Henrique irá fazer o ato final, que é a nossa bênção, a bênção de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois,
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.